Ramos, que além de bacharel em filosofia, possui também bacharel em administração, ambos pela Universidade de São Paulo. É mestre, doutor e livre-docente, atuando como professor associado do Departamento de Filosofia da USP. Desenvolve estudos na área de filosofia política, com ênfase nos temas de soberania, poder, direito, liberdade e republicanismo. Sua fala hoje é intitulada Ideia de Representação, Origem e Problemas. Passo a voz para o professor Alberto. Bom, boa noite a todos. Inicialmente eu queria agradecer aos alunos da graduação do nosso curso, nosso departamento, pelo convite feito. Assim que foi feito esse convite para mim e para a Silvana, nós conversamos e achamos por bem tentar encontrar um tema que nós dois pudéssemos tratar, um tema único, para que pudesse haver uma concentração temática, para que a discussão possa fluir um pouco mais. E nós, dentro do tema geral do encontro, presente contextualizado, nós pensamos em tratar e discutir a questão da representação política, né? Primeiro nós pensamos em discutir a crise da representação política. Bom, enfim, depois de muita conversa, o que nós acertamos entre nós foi o seguinte: eu irei fazer o papel do historiador das ideias políticas. Eu, então, tenho como intenção apresentar a origem do conceito de representação política, como esse conceito se originou, apontar o seu desenvolvimento e, nesse seu desenvolvimento, apontar dois problemas que eu considero importantes e relevantes na construção desse conceito. Então, eu fico com a parte da história das ideias políticas, com o papel de historiador, e depois da minha fala, a Silvana vai tratar, propriamente dito, de questões mais contemporâneas, né, de perspectivas a respeito da representação política. Ok? Bom, eu vou ler o texto, né, porque, dado o limite de tempo, para que eu não me perca e possa, de fato, falar aquilo que eu acho importante e relevante falar, eu vou me prender à leitura do texto. É importante que a perspectiva minha, como então de historiador das ideias políticas, é tentar mostrar para vocês que a crise da representação política ela é coextensiva à história do conceito, ou seja, ela é inerente à sua constituição, né? Então, o que nós hoje discutimos a respeito dessa crise, ela é constitutiva na sua história, ela é inerente à sua história, né? Uma tensão constitutiva sustentada nessa ficção política, segundo a qual muitos podem ser representados por todos. Poucos podem agir por muitos. Portanto, há essa perspectiva de inclusão e exclusão que torna o conceito ele mesmo tenso. E é isso que eu vou tentar apresentar para vocês. Eu vou iniciar a minha fala fazendo referência a uma afirmação feita pelo Benjamin Constant na sua conferência da liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos, uma conferência pronunciada em 1819. Benjamin Constant, no final desta conferência, ele afirmava que o sistema representativo era a consequência indispensável da liberdade dos modernos. Para ser livre, o indivíduo moderno precisava ser representado. De acordo com Constant, os antigos não podiam nem experimentar a necessidade, nem apreciar as vantagens da representação política, já que a estrutura social de suas comunidades os levava a desejar uma participação direta e coletiva no exercício do poder político. Para os antigos, a liberdade consistia no igual direito de discutir e deliberar sobre os assuntos públicos, de participar de maneira efetiva nas ações do governo, mesmo que isso implicasse a completa submissão da autoridade do corpo social, que regulava todos os aspectos da vida privada dos cidadãos. Já a liberdade para os modernos residia no exercício pacífico da independência privada e consistia no direito de proferir sua opinião sem constrangimentos, de reunir-se com os outros indivíduos para professar seu culto, discutir seus interesses, dispor de sua propriedade de acordo com a lei, entre outros direitos considerados fundamentais para a existência e o desenvolvimento do indivíduo. Então, o Constant, na sua conferência, procura apontar que na origem da diferença entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, havia três mudanças fundamentais na organização social e política dessas duas épocas.
A primeira mudança, a primeira diferença, estava no tamanho das comunidades políticas. Enquanto as repúblicas antigas eram fechadas, em limites estreitos, pequena extensão e diminuída população, o que permitia uma maior influência dos cidadãos nas decisões políticas, os estados modernos dispunham de territórios extensos, de imensa população, o que dificultava a participação direta nos assuntos públicos e tornava o indivíduo moderno um elemento praticamente imperceptível da vontade social. Esta é a primeira diferença. A segunda diferença era a existência do trabalho escravo entre os antigos, que liberava os cidadãos para a participação ativa nas decisões de governo. Já com a extinção da escravidão na modernidade, os indivíduos eram obrigados a exercer todo tipo de atividade produtiva, privando-se do tempo livre necessário para discutir e deliberar sobre os assuntos de interesse comum. Por última diferença, o espírito dos antigos era belicoso, voltado constantemente para a guerra, ocupação quase habitual em razão dos contínuos conflitos entre eles. Esta preocupação com as questões envolvendo a guerra incitava os antigos para a atividade política. Já a atividade principal dos modernos era o comércio, que não deixava intervalos de ociosidade, exigindo dos indivíduos todo o tempo e preocupação com seus empreendimentos. A atividade comercial, além disso, emancipava os indivíduos e inspirava neles um forte amor pela independência individual. Então, em razão dessas mudanças, segundo Constant, os modernos não podiam mais desfrutar daquela liberdade dos antigos, como haviam desejado os revolucionários franceses, que transportaram para a modernidade modelos de participação política do passado, causando, segundo Constant, tantos males à nação francesa. Não só a liberdade dos antigos não podia ser mais um modelo, como não devia nem mesmo servir de inspiração, uma vez que ela implicava no sacrifício de direitos individuais em nome do exercício de direitos políticos. Ao invés da participação direta no poder público, que submetia os antigos à autoridade do corpo social, os modernos desejavam simplesmente a fruição pacífica de seus direitos individuais, aos quais não estavam mais dispostos a renunciar para ter esse direito de participar diretamente das decisões políticas. Ora, como os modernos desejavam ter esses direitos individuais protegidos e ter mais tempo para cuidar de seus próprios interesses, preferindo desfrutar dos prazeres da vida privada do que enfrentar os desafios da vida pública, eles haviam criado o sistema representativo, por meio do qual passava uma espécie de procuração a representantes que assumiam a incumbência de cuidar dos assuntos públicos. Com a representação política, os modernos exerciam seu direito político nesse momento de eleger seus representantes e imediatamente abdicavam dele para cuidar de seus interesses particulares, para desfrutar plenamente da sua liberdade no âmbito privado. Constant parece ter razão quando afirma que o sistema representativo é uma invenção moderna. Em seu clássico estudo sobre o conceito de representação, Hannah Pitkin reconhece que até o início da modernidade não se encontram referências do uso do termo representar, um termo de origem latina, representare, tornar presente ou manifesto, apresentar novamente. Não se encontra este termo com o significado político de tomar ou ocupar o lugar de outra pessoa, atuar como seu agente autorizado. Na Antiguidade Romana, o termo era normalmente usado no sentido mimético de tornar presente um objeto inanimado ou uma abstração por meio de outro objeto, não tendo qualquer relação com pessoas atuando em nome de outras pessoas. No período medieval, esse termo também era aplicado à comunidade cristã, com seus aspectos mais incorpóreos, como na ideia de que o Papa representava a pessoa de Cristo, por ser sua imagem entre os homens. Evocava, então, simbolicamente alguém ou alguma coisa. No mundo jurídico, em particular no âmbito do direito civil, o termo era usado para designar a ação de um procurador ou de um advogado que agia em nome de outrem de acordo com uma procuração recebida. O termo ainda significava retratar, figurar, delinear, daí ser comumente utilizado no teatro para designar a figuração no palco, a encenação de uma determinada peça. Segundo Pitkin, para compreender como este conceito de representação adentrou no âmbito político, seria preciso considerar o desenvolvimento histórico das instituições. Ela toma, então, como exemplo, o parlamento inglês.
Inicialmente, os cavaleiros e os habitantes escolhidos de alguma localidade iam ao parlamento, no qual o rei se reunia com seus lords, para dar uma espécie de consentimento às decisões do rei, como no caso das cobranças de tributos, para apresentar suas queixas, dar informações de suas localidades e trazer para estas localidades as decisões do parlamento. Eram, assim, agentes de suas localidades, uma espécie de procuradores ou delegados, que podiam falar em nome de suas comunidades nos limites da instituição que haviam recebido, tendo depois de prestar contas de suas ações. Com o tempo, esses passaram a ser chamados membros do parlamento, constituindo a sua própria assembleia, chamada Casa dos Comuns, e atuando em conjunto, como um corpo unificado, em nome das pessoas comuns do reino. Pitcairn lembra o princípio reconhecido, por exemplo, por um jurista chamado Edward Coke, no início do século XVII, eu cito, de que, embora o membro do parlamento seja escolhido por um condado ou comunidade particular, quando ele é enviado ao parlamento e nele obtém assento, ele serve ao país como um todo, pois a finalidade de sua ida para lá é geral, como está escrito no documento de sua eleição. Mas se a ideia de que o parlamento representava o reino já era utilizado nesse início do século XVII, ainda era no sentido de que o parlamento encarnava a nação, simbolizava a nação, e não para designar que os membros do parlamento representavam o povo inglês. De acordo com Pitcairn, está na obra de Thomas Hobbes o desenvolvimento da concepção política do termo. Então, para ela, a obra de Hobbes é fundamental. É a primeira expressão do desenvolvimento da concepção política do termo representação. Eu cito Hannah Pitcairn, o Leviatã foi o primeiro exame de representação na teoria política. Hobbes vislumbrou uma forma brilhante de aplicar a palavra representação ao seu argumento. De fato, temos que concordar com Hannah Pitcairn, o conceito de representação tem um papel central na teoria hobbesiana do Estado. Basta lembrar como Hobbes descreve no Leviatã o surgimento do Estado por instituição. Eu lembro a vocês, no capítulo 17, Hobbes disse que um Estado foi instituído quando uma multidão de homens concorda e pactua, cada um com cada um dos outros, que a qualquer homem ou assembleia de homens, a quem seja atribuído pela maioria o direito de representar a pessoa de todos eles, ou seja, de ser seu representante, todos, sem exceção, deverão autorizar todos os atos e decisões deste homem ou assembleia de homens, tal como se fossem seus próprios atos e decisões. Fim de citação. Na sua descrição de Hobbes, a multidão é reunida em uma única pessoa, que será representada pelo soberano. E é justamente porque o soberano a representa que ela pode ser considerada uma unidade. Do ponto de vista político, a representação por autorização, ato fundamental de criação do corpo político, implica na transferência de poder do representado para o representante, que pode livremente agir conforme considerar adequado para cumprir seu encargo de representante. Qual seria então a grande novidade de Hobbes? Como salienta Quentin Skinner, a grande novidade está em propor uma teoria do Estado como pessoa puramente fictícia. Uma pessoa que é personificada pelo seu representante autorizado, o soberano. Eu vou me deter um pouco no Hobbes e nessa construção dessa teoria da representação, porque ela é relevante para a construção do conceito moderno de representação política. Então, no capítulo 16, que é o capítulo fundamental para se entender essa teoria da representação em Hobbes, o capítulo 16 do Leviatã tem como título justamente das pessoas, autores e coisas personificadas, Hobbes define pessoa pela capacidade para representar e ser representada. Ela pode representar a si mesma, ao falar e agir em seu próprio nome, como pessoa natural. Ou pode representar outra pessoa ou coisa, ao falar em nome dela, como pessoa artificial. A pessoa artificial assume, assim, a função de representante, aquele que fala e age em nome de quem ele representa. Ora,
se algumas pessoas artificiais podem também ser pessoas naturais, como os advogados ou procuradores, que podem falar ou agir por elas mesmas, como pessoas naturais, mas agora, como pessoas artificiais, elas o fazem em nome de quem elas representam. Então, existem claramente pessoas artificiais que podem ser também pessoas naturais. Um advogado, um procurador é uma pessoa natural e artificial ao mesmo tempo. Artificial quando ele é constituído como representante. Outras pessoas artificiais são incapazes, sem que elas mesmas tenham um representante autorizado, pois são puramente fictícias. E este, para Hobbes, é o caso do Estado. O Estado é uma pessoa puramente fictícia. Então, a representação não é entendida no sentido mais de reprodução do que está ausente, mas no sentido de desempenho de um determinado papel. O representante desta pessoa fictícia é um ator, cuja autoridade está fundamentada na autorização que recebeu para falar e agir pelo representado, que é, em última instância, o verdadeiro autor do discurso e da ação do representante. Por isso, o representante, que é um ator, obriga o representado, que é o autor, em todas as coisas para as quais ele foi autorizado, visto que seu discurso e ação pertencem a quem ele representa. O representante, então, é descrito como alguém que recebe autoridade para agir pelo representado, que fica, por sua vez, vinculado pela ação do representante, como se tivesse sido a sua própria. É por meio, então, desses conceitos de autorização e de representação que Hobbes pode descrever a passagem da pluralidade de indivíduos livres e iguais na condição natural para a unidade ordenada da pessoa artificial do Estado. Eu cito mais uma vez Hobbes, ele diz: uma multidão de homens é transformada em uma pessoa quando é representada por uma pessoa, de maneira a que tal seja feito com o consentimento de cada um dos que constituem esta multidão. Porque é a unidade do representante e não a unidade do representado que faz com que a pessoa seja uma. Fim de citação. Então, como nós sabemos, não há em Hobbes momentos sucessivos na instituição do corpo político, como nos seus antecessores e mesmo contemporâneos. Ou seja, aqueles 3 momentos que normalmente eram descritos como constituintes de um corpo político. O primeiro momento, o momento de associação, por meio do qual indivíduos se unem em sociedade. Depois, um segundo momento, o momento de alienação, por meio do qual os associados transferem seu poder natural para o corpo político. E, finalmente, um terceiro momento, o momento de submissão, pelo qual os membros do corpo político se submetem a um governo estabelecido. Em Hobbes, apenas há um único e só ato, por meio do qual cada indivíduo assume o compromisso diante dos demais de renunciar ao seu uso ilimitado do poder natural, desde que os outros também o façam, em favor do representante autorizado por eles, desta pessoa artificialmente constituída, cuja vontade passa a ser a vontade de todos e a vontade de cada um em particular. O escolhido, então, para personificar ou representar esta pessoa artificialmente constituída, o Estado, passa a ter o direito de falar e de agir em nome da pessoa constituída, pois recebeu autorização para fazê-lo. Eu cito mais uma vez Hobbes, essa última citação: é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo, a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão, assim unida numa só pessoa, se chama Estado. Aquele que é portador desta pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Ou seja, todo ato do soberano é um ato desta pessoa artificialmente constituída do Estado.
previamente autorizado pelos súditos, que são os verdadeiros autores de todas as decisões e ações do soberano. Por isso, os súditos não podem resistir ou impor restrições a este soberano, cujo poder é absoluto e ilimitado em todas as coisas autorizadas pelos súditos. E aqui nós temos o fundamento da obrigação política para Hobbes. Então, o que nós temos no modelo hobbesiano da Constituição do Estado é que, neste modelo, não é o representado que constitui o representante, como na ideia original do procurador, do advogado. Não é o representante que constitui o representado, mas é o contrário. É no ato de produção de representação que o representado é constituído, pois os indivíduos só podem ser representados, tornando-se, portanto, um povo, depois de estabelecer o representante, o soberano. Deste modo, no modelo hobbesiano, que vai constituir essa ideia moderna de representação política, é o representante que configura o representado. Está claro? Então, nós temos essa teoria da representação política que é construída na modernidade com base nesses conceitos. O conceito de autorização, de consentimento, de reconhecimento. Chama atenção para a ideia de que esta concepção de representação política ela é construída com base em dois modelos de governo. O modelo monárquico, porque é este homem, ou o governo aristocrático, esta assembleia de homens. Chamo só atenção disso para depois tratar do problema da representação com a democracia. Okay? Muito bem. Então, me parece que então a Hannah Pittingen, ela tem razão, né, quando ela identifica em Hobbes, né? Então, de novo, Constant me parece ter razão quando diz que o sistema representativo é uma criação dos modernos, e a Hannah Pittingen parece-me também ter razão ao identificar Hobbes como sendo fundamental na construção deste conceito moderno de representação. Eu queria tratar, além disso, do desenvolvimento desse conceito no período das grandes revoluções democráticas do século XVIII. Porque aí o debate em torno da ideia de representação política vai se concentrar em duas questões. A primeira questão, o mandato dos representantes. A segunda questão, a relação entre democracia e representação, que são aqueles dois problemas que eu gostaria de apontar que estão na origem constitutiva do próprio conceito de representação política. No caso do mandato dos representantes, nesse período, no final do século XVIII, alguns autores sustentavam que o representante político era uma espécie de delegado, que recebia autorização para cumprir uma tarefa específica, circunscrito aos limites estabelecidos pelo mandante, exercendo o papel de um simples executor da vontade do representado, sem qualquer independência, num sentido muito próximo da representação exercida no âmbito do direito civil, portanto semelhante ao mandato de um procurador que deveria ser e servir de porta-voz de seu representado, expressando assim os desejos e promovendo a defesa dos interesses daquele de quem representa, ou a quem representa. O mandato do representante, para esses autores, era então imperativo e poderia ser revogável, implicando uma absoluta vinculação e relação de dependência entre a vontade do representante e a vontade do representado. Na França, por exemplo, nesse período, alguns autores defendiam que na Assembleia dos Estados Gerais, o deputado do terceiro estado era um simples mandatário daqueles que o haviam eleito, já que ele justamente se apresentava na Assembleia dos Estados Gerais munido de um título escrito que demonstrava a sua situação de mero porta-voz de seus eleitores. Por isso que nos debates e decisões, ele só poderia responder às formulações do rei nos limites da sua instituição, da sua instrução. Se o caso extrapolasse suas determinações, ele precisaria consultar seus eleitores. Antes de qualquer tipo, ele não tinha liberdade para tomar nenhum tipo de decisão, além daquela que tinha sido determinado pelos seus eleitores. Ou seja, esses autores defendiam
a representação característica dos chamados estados de estamentos, no qual as corporações, os corpos coletivos, transmitiam ao monarca, por meio de seus delegados, que tinham esse mandato vinculatório, as suas reivindicações particulares. Isso de um lado. Já outros autores, nesse mesmo período, sustentavam que o representante era um fiduciário, que não precisava agir de acordo com a instrução que havia recebido de seus eleitores, pois não era um agente do interesse particular desses seus eleitores. Se ele representava uma determinada localidade, não significava que devia consultar os seus eleitores sempre e todo momento para tomar decisões que diziam respeito à nação. Ele recebia um mandato para representar a nação e não apenas os seus eleitores. Desse modo, uma vez eleito, ele tinha não aquele mandato vinculado, não aquele mandato imperativo, mas um mandato independente. E de tal maneira que não podia ser revogável, para deliberar livremente sobre os interesses gerais da nação. Um exemplo dessa defesa é o panfleto O que é o Terceiro Estado, publicado em 1788, do Abad Seyès, que defendia justamente que os deputados não estavam na Assembleia dos Estados Gerais para afirmar vontades já formuladas pelos seus eleitores, nem para defender interesses particulares, mas para deliberar e votar livremente, de acordo com a própria consciência em prol dos interesses da nação. Seyès reconhecia que, para a satisfação das necessidades coletivas, era necessária a formação de uma vontade comum, que não se concretizava pela simples soma aritmética de todas as vontades individuais. Cito Seyès, ele diz: na origem encontram-se sempre vontades individuais, e elas formam seus elementos essenciais, mas, consideradas separadamente, seu poder seria nulo. Só existe no conjunto. Faz falta à comunidade uma vontade comum. Sem a unidade da vontade, que ela não chegaria a ser um todo capaz de querer e agir, sem esta vontade comum. Fim de citação. Mas de que maneira essa vontade comum pode ser operacionada? A operacionalidade da vontade comum, segundo Seyès, numa sociedade política, nos moldes dos estados modernos, dependia da vinculação do princípio da maioria das vontades particulares articuladas por meio da representação, por meio dos representantes. Cito mais uma vez Seyès, ele diz: como uma grande nação não pode, de fato, reunir ela própria sempre que circunstâncias fora do comum o possam exigir, é preciso que confie, nessas ocasiões, os poderes necessários a representantes. Então, eu tenho o governo por representação como sendo uma exigência dos tempos modernos, marcados pela divisão do trabalho e pela profissionalização da política. O Seyès irá dizer, em outros textos, é para a utilidade comum que os cidadãos nomeiam representantes, que são bem mais aptos que eles próprios a conhecerem o interesse geral e a interpretar a própria vontade. Então, é dessa maneira que a política se torna profissionalizante, que o representante passa a ser um especialista, alguém considerado mais apto a conhecer o interesse geral e a interpretar a vontade comum da nação. Como a nação não consegue expressar por si só a sua vontade, era necessário então atribuir o exercício da soberania a representantes eleitos, cuja autoridade estivesse fundada e limitada na Constituição. No panfleto, então, de Seyès, tem-se uma interpretação inteiramente nova do conceito de representação política, quebrando o paradigma do antigo regime. A ideia de representação como relação de delegação, que é considerado sempre o primeiro modelo de representação, o representante é um mero delegado, é substituída pela ideia de representação como relação de confiança, uma relação fiduciária, que é o segundo modelo de representação. O mandato imperativo, este vinculado ao representado, que pode ser revogável, é substituído pelo mandato livre e independente. Eu volto a esse primeiro problema, que é a dimensão da representação, o escopo da representação, os limites dessa representação, a legitimidade do representante, que está embutido nessa questão do qual é a responsabilidade do representante em relação aos seus representados. Eu passo para o segundo problema, que é aquele no caso da relação entre democracia e representação.
No caso da relação entre democracia e representação, ela foi principalmente tratada, e a Hannah Pintock chama atenção para isso, nos artigos publicados entre 1777 e 1778, portanto, no mesmo período do artigo do Abad Seyes, que discute a amplitude do mandato do representante. Ela foi tratada nesses artigos publicados por Jay, Hamilton e Madison, os chamados artigos federalistas. Se esses autores discordavam da avaliação de Montesquieu, para quem as condições necessárias ao regime republicano não se encontravam mais na modernidade, todas aquelas características das repúblicas antigas não existiam mais na modernidade, portanto o regime republicano não era mais adequado à modernidade, eles, ao contrário, defendiam o estabelecimento de uma república federativa nas antigas colônias inglesas, eles passaram a sustentar que o melhor regime político para esta república era o governo representativo, justamente por ser o mais adequado para as nações modernas, com grandes espaços territoriais e imensas populações, constituídas por sociedades pluralistas e conflituosas, com grande diversidade de interesses. Na construção do modelo proposto por esses autores, eles partiam do princípio de que todo poder político emanava do povo e devia ser exercido pelos seus representantes por um tempo previamente determinado. Um princípio claramente já defendido por uma série de autores ingleses do século XVII, como os Levelers ou os defensores do regime republicano estabelecido na Inglaterra entre 49 e 60, 1649 e 1660. Só apenas para lembrar, esses autores ingleses, para eles, a origem da autoridade política estava no consentimento de homens livres que decidiram viver em sociedade e para isso estabelecem o governo civil. E que se a forma de governo civil é sempre escolhida, determinada pela livre vontade de decisão do povo, esses autores estimavam que o governo popular, é assim que eles designavam este governo, era o mais adequado para assegurar o bem-estar de todos. Só que este governo popular, proposto por esses autores, não se assemelhava mais à democracia direta dos antigos, mas era um governo de sucessivas assembleias de representantes do povo, escolhidas periodicamente pelo conjunto dos cidadãos. Um autor, por exemplo, como Needham, deixa isso muito claro, ele diz: o melhor governo é o governo popular, que é o governo do povo, entendo por povo as assembleias de representantes do povo. Né? E dessa maneira, aquelas tradicionais críticas à democracia, um regime político naturalmente tumultuoso, faccioso, inconstante, não se aplicavam a este governo popular, cuja vantagem estava na necessária prestação de conta dos representantes, sujeitos a penalidades se cometessem improbidades, na contínua sucessão das assembleias desses representantes, que evitaria justamente o uso da autoridade pública para a realização de interesses particulares e a corrupção proveniente da permanência por muito tempo das mesmas pessoas no poder. Os federalistas têm a mesma perspectiva desses autores ingleses do século XVII, que, aliás, são os seus livros de cabeceira. Eles também rejeitavam a democracia dos antigos, cuja imagem era geralmente a de uma assembleia que reunia todos os cidadãos para tomar as decisões de governo, e a fim de superar os inconvenientes dessa democracia, a democracia dos antigos, ou seja, é só ler os filósofos, historiadores antigos para ver lá toda avaliação negativa em relação a essa forma de governo, o governo republicano, o governo democrático, a cobiça da massa, a insolência da turba descomedida, a insubordinação da multidão desenfreada, as constantes discórdias e dissensões das assembleias populares, a injustiça de conceber o poder aos mais ignorantes, impedindo que cidadãos qualificados ocupassem os principais cargos e ofícios públicos, todos esses inconvenientes, para esses autores federalistas, seriam evitados com o sistema representativo, no qual o governo era delegado pelo sufrágio dos cidadãos a representantes escolhidos pelo povo. Então, para os federalistas, assim como para esses autores ingleses do 17, não seria necessário que o poder fosse exercido de maneira direta pelos cidadãos, para garantir o princípio de que todo poder emana do povo, sendo suficiente que os membros do governo fossem escolhidos pelo povo. Com o sistema representativo, a participação dos cidadãos se daria por meio do processo eletivo. Processo esse que possibilitaria a escolha dos melhores cidadãos para ocupar os cargos públicos, nas instituições que compõem as várias esferas do poder.
Esses eleitos teriam melhores condições para deliberar sobre o interesse público, pois não estariam fechados na contemplação de seus próprios interesses, tendo assim uma visão mais ampla dos interesses da nação. Para esses autores federalistas, a representação funcionaria como uma espécie de filtro institucional e de controle desta vontade desmedida popular, ao selecionar os melhores cidadãos para o exercício do poder político. Uma forma de mecanismo de mediação para refinar e ampliar as perspectivas do interesse público, porque elas passam pelo crivo de um corpo eleito de cidadãos cuja sabedoria seria capaz de discernir melhor os verdadeiros interesses da nação, pois cada representante carregaria consigo o conjunto de interesses de seus eleitores. Então, com a representação, marcada pela liberdade dos representantes em deliberar acerca do interesse geral, estaria assegurada a formação de uma ideia do bem comum a partir da interpretação que um seleto número de representantes faz dos fragmentados interesses presentes na sociedade, evitando-se que uma determinada facção se torne majoritária, que é o grande, fantasma desses autores federalistas, né? O governo de facções, ou a tirania, né, de qualquer tipo de grupo. Assim, a defesa do governo representativo, por esses autores federalistas, é feita claramente em oposição à democracia. Quer dizer, para se contrapor aos inconvenientes da democracia, cria-se um governo representativo, o sistema representativo, tal como foi proposto por esses autores para a recém-nação estabelecida na América do Norte. Mas é apenas, e queria enfatizar isso, no decorrer do século XIX, que o sistema representativo passa a ser associado à democracia. Então o sistema representativo surge como algo que se opõe à democracia, como algo que é proposta para superar os inconvenientes da democracia. Eu vou fazer uma rápida referência a um autor do século XIX, John Stuart Mill, que no seu texto Considerações sobre o Governo Representativo, de 1861, ele ressignifica a ideia de democracia de modo a torná-la compatível com a representação. Esse é o esforço de Stuart Mill, compatibilizar representação com democracia. Eu cito Stuart Mill nesse texto, ele diz: democracia, de acordo com sua definição, é o governo de todo o povo, por todo o povo, igualmente representado. Ou seja, ele procurou compatibilizar representação política e democracia, elaborando um modelo de governo que fosse representativo e democrático ao mesmo tempo. Esta democracia representativa é apresentada em sua obra como, primeiro, compatível com os ideais liberais. Nós precisamos lembrar que os liberais conservadores, em geral, nesta época, acreditavam que democracia e liberalismo seriam antitéticos, opostos, irreconciliáveis, em razão da ameaça da tirania da maioria, baseada nesse princípio igualitário do governo democrático, que colocaria em risco a liberdade individual da minoria. Mas o Stuart Mill vê como compatível com o liberalismo e, além disso, a mais adequada forma de governo para nações modernas, de vasto território e população, dada justamente a impossibilidade de uma ação política incluir no mesmo espaço e tempo, nas nações modernas, a presença de todos os cidadãos. A democracia representativa, então, é considerada superior à democracia dos antigos, porque permitiria, de um lado, a participação e o exercício do poder político, tanto dentro como fora das instituições jurídico-políticas. Isto porque o poder político, em uma democracia representativa, seria composto, de um lado, pelas instituições governamentais, de outro, pela esfera pública da discussão entre os cidadãos. Desse modo, os cidadãos não eleitos, como representantes no governo central, não estavam excluídos da participação política. Além de corpos representativos locais, haveria um campo de atuação para além das instituições políticas estabelecidas. A escrita e a leitura de jornais, por exemplo, as reuniões públicas, as solicitações dirigidas às autoridades públicas, entre outras atividades, constituiriam mecanismos de participação dos cidadãos, uma vez que esses mecanismos, por meio deles,
poderia-se influenciar os representantes eleitos nos intervalos das eleições. Numa democracia representativa, participar da política implicava não apenas em votar ou exercer funções governamentais, segundo Mill, mas também discutir e deliberar com seus cidadãos nos diversos fóruns discursivos da esfera pública, informando e influenciando o debate que se daria entre os representantes políticos. Então, para Mill, ao incluir todos os grupos sociais por meio da representação política, a democracia representativa utilizaria o conhecimento de pessoas localizadas em diferentes posições sociais. E toda deliberação que conta com uma pluralidade de perspectivas e de opiniões seria capaz de apreender a complexidade das sociedades modernas e de alcançar as melhores decisões. Ou seja, com Stuart Mill, tem-se a ideia de representação como espelho. Seria uma espécie de terceiro modelo de representação. Primeiro modelo, representação com mandato imperativo, a representação como delegação. Segundo, a representação como o mandato fiduciário, a representação como confiança. E agora este modelo que seria a ideia de que o organismo representativo, no caso, por exemplo, o parlamento inglês, no caso do Mill, seria uma espécie de microcosmos que reproduz as características do corpo político. Seria uma espécie de carta geográfica na qual o corpo social estaria espelhado. Então teria esse terceiro modelo de representação, que seria a representação por espelho. O que nos chama a atenção é que, apesar de considerar o mandato imperativo prejudicial para a democracia representativa, porque cristaliza as preferências políticas e impede o compromisso entre os diversos grupos da nação, o Mill não acredita que o representante deveria ser totalmente independente, aquele mandato totalmente livre, sem que se submeter às opiniões do representado. Para Mill, o primeiro dever do representante era justamente o de responder ao seu eleitor, podendo ser responsabilizado por seus atos no decorrer de seu mandato. Numa democracia representativa, a falta de vigilância e de controle por parte dos cidadãos sobre seus representantes, segundo Mill, poderia levar o governo a deixar de ser democrático. É interessante que o Constant também já reconhecia em sua conferência, no início do mesmo século, os riscos do sistema representativo, quando justamente os indivíduos descuidavam demais da política para se preocupar somente com suas atividades privadas. Na avaliação de Constant, se os indivíduos deixarem de exercer uma vigilância ativa e constante sobre seus representantes, abandonando o direito de revogar a representação daqueles que abusaram de sua confiança ou de afastá-los quando não cumprirem com seu dever, eles poderiam, com isso, perder a própria liberdade individual. Então, para Constant, se a liberdade individual é a verdadeira liberdade dos modernos, a liberdade política ainda era sua garantia, sendo, portanto, indispensável. Daí a necessidade do exercício de uma vigilância ativa e constante sobre os seus representantes. A mesma ideia que o Mill defende no final desse século. Então, o que nós temos aqui é a presença clara de 4 princípios presentes em todos esses governos chamados representativos. O Bernard Manin, numa obra Princípios do Governo Representativo, de 1995, ele identifica esses 4 princípios e que nós podemos claramente ver nessa rápida reconstrução que eu procurei fazer. Primeiro princípio, que caracterizaria a democracia representativa, a designação de governantes por eleições regulares. A segunda, uma certa independência das decisões governamentais em relação à vontade dos eleitores. A terceira, a livre expressão das opiniões e vontades políticas dos governados. E a quarta, a submissão das decisões públicas à deliberação, no sentido de que elas são consideradas legítimas em razão de serem deliberação dos seus representantes eleitos. Então, o que eu queria então chamar a atenção é o fato de como esse conceito ele se constrói tendo em vista e perspectiva 2 formas de governo, claramente o governo monárquico e o governo aristocrático. Ele se constrói com essa ideia que é o representado, que é constituído pelo representante, no caso de Hobbes, né? Justamente porque o Estado é essa pessoa puramente
artificial, e por ser uma pessoa puramente artificial, ela precisa de um representante, e esse representante será o soberano, e é o soberano que dá, então, a unidade aos representados. Esta ideia, ela passa, no período do século XVIII, a ser defendida como a possibilidade para governos de nações com amplo território, ampla população, de tal maneira que se evite os inconvenientes da democracia. Então, é um regime que é proposto como uma antítese à democracia, para superar os inconvenientes da democracia, e de que maneira, no século XIX, começa-se a ter a tentativa de compatibilização entre democracia e representação. Ou seja, a ideia de democracia representativa, ela nasce já como um paradoxo. Quer dizer, não é possível haver uma democracia representativa, né? Chama-se o regime que nós temos adotado nas últimas décadas de democracia representativa, mas ela é uma incongruência lógica. Ou é democracia ou é sistema representativo. Então, é um construto que já nasce com a crise. Ela já nasce em crise. Então, a crise não é algo propriamente apenas da nossa contemporaneidade, não é algo momentâneo. Ela já é inerente à própria ideia de democracia representativa, né? Eu preparei uma parte, mas talvez eu deixe para depois na discussão, que seria algumas críticas. É claro que esta proposta de um governo representativo, essa proposta de democracia representativa, ela conheceu várias críticas, né? Talvez a crítica mais conhecida de todos vocês seja a crítica de Rousseau, né? Que, na verdade, não faz uma crítica à democracia representativa, porque não existe esse construto na sua época. Ele faz uma crítica ao governo representativo que ele identifica no governo inglês, né? Mas é uma crítica que vocês já conhecem bem, né? Quer dizer, uma crítica fundada na ideia de que a vontade não se representa, né? É interessante que o Burke responde a essa crítica, né, de maneira indireta, dizendo que, na verdade, na democracia representativa, eu não tenho a representação da vontade. Claro, a vontade não se representa. Eu não posso querer no lugar do outro, né? A vontade ela não se representa. O Burke responde dizendo, na democracia representativa, né, o que eu tenho como representação é a representação de interesses e não da vontade. E por isso que eu posso ter a representação política, né? O representante não representa a minha vontade, ele representa os meus interesses. E por isso que num parlamento eu tenho uma negociação, porque interesses se negociam, vontade não se negocia. Desejo, vontade são não negociáveis. O que se negocia são interesses. E o representante é aquele que representa interesses. Então, você tem essa crítica que todos vocês conhecem, de Rousseau, né, baseada na ideia de que a vontade não pode ser representada, né? Temos a crítica da tradição marxista, né, já feita no texto da Comuna de Paris, por exemplo, né? Vocês vão encontrar várias críticas ao longo do século XX, né? Mas essas questões mais contemporâneas eu vou deixar então para a Silvana, para não me alongar, mantendo o limite da minha fala. Obrigado.